Olá! Será mostrado nesse vídeo alguns diagramas da UML, relacionados a um sistema de controle de CD. Para começar, iremos falar do primeiro diagrama e os mais importantes também, o diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso descreve uma funcionalidade proposta para um novo sistema. É uma excelente ferramenta para o levantamento dos requisitos funcionais de um sistema. Basicamente, ele mostra todas as funcionalidades que um usuário vai poder usar no nosso sistema. Para começar, ele fica na pasta de Use Case View, dentro de Use Case Model. Aqui nós temos duas pastas, Actors e Use Cases. Na pasta Actors, iremos criar um ator principal do nosso projeto. Ele será o SA, que significa System Actor, funcionário. E na pasta Use Case, vamos criar um novo package. Nós chamaremos esse package de SUK controlar música. Dentro desse package, nós vamos criar o nosso use case. Vamos aqui em use case e colocamos SUK controlar música. Dentro desse nosso use case, vamos criar uma visão geral dele, para podermos relacionar ele com o nosso ator. Então temos um use case diagram. Usaremos visão local do SUK controlar música. Esse nome é um nome padrão que é bastante utilizado. Ao entrar no visão local, nós temos que jogar nosso caso de uso lá dentro e os actors que ele se relaciona. Como no nosso exemplo, só tem um actor, vai ser nele mesmo que a gente vai relacionar. Nós vamos usar uma flecha unidirecional para relacionar o funcionário com o caso de uso do controlar música. Perfeito. Após realizar o relacionamento entre eles, nós já temos um primeiro caso de uso já criado, que é o SUK controlar música. Eu vou criar os outros casos de uso para esse exemplo e vou cortar para agilizar o processo. Após todos os casos de uso criados, temos o SUK controlar artista, SUK controlar categoria, SUK controlar CD e SUK controlar música, que nós havíamos criado juntos. Para conseguir ter uma visão de todos esses casos de uso com todos os actors relacionados, nós temos que jogar todos esses casos de uso dentro do arquivo Global View of Actors and Use Cases. Aqui vai vir uma instrução de como fazer, a gente pode apagar. Vamos colocar o nosso actor. Temos o funcionário. Vamos colocar nosso caso de uso, controlar artista. Você pode ver que ele já cria a seta, porque ele já está linkado dentro da sua visão local do caso de uso. Colocamos todos os nossos casos de uso aqui. E com todos esses casos de uso, nós conseguimos ver que no nosso sistema, o funcionário vai poder controlar todos os artistas, vai poder controlar categorias, vai poder controlar os CDs e vai poder controlar as músicas. Por fim, esse é o diagrama final de caso de uso, criando actors, casos de uso e depois globalizando eles para ter uma visão geral de todos eles. Após a criação do nosso diagrama de caso de uso, o próximo diagrama que irá ser realizado é muito bem o diagrama. Antes de começar o próximo diagrama, que é o diagrama de classe, nós precisamos realizar a realização dos nossos casos de uso. Para que serve essa relação de casos de uso? A finalidade da realização do caso de uso é separar as questões de especificações do sistema das questões do designer do sistema. A realização do caso de uso permite uma construção que, apesar de pertencer ao modelo de design, organiza os artefatos relacionados ao caso de uso. E esses artefatos geralmente consistem nos diagramas de colaboração, sequência, que expressam os comportamentos dos casos de uso em termos de objetos de colaboração. Ou seja, uma realização de caso de uso representa a perspectiva de design de um caso de uso. Para realizar essa realização do caso de uso, o caso de uso foi realizado na Use Case View. Para realizar a realização dele, vamos no Logical View em Use Case Realization. Dentro do package Use Case Realizations, vamos criar aqui um novo package. Vamos dar o nome dele da nossa realização. Como não é mais um caso de uso, a gente pode usar um RSUK, que é a nossa realização do caso de uso, controlar música, como por exemplo. Dentro do nosso RSUK controlar música, vamos criar um novo diagrama de classe. E vamos chamá-lo de realização do RSUK controlar música. Dentro desse nosso controlar música, nós iremos vir aqui, vamos customizar para poder criar uma realização. Vamos adicionar aqui na nossa barra e agora podemos
criar uma nova realização do caso de uso. Vamos chamar ela de rsuc controlar música. Perfeito. E vamos ligá-la ao nosso caso de uso rsuc controlar música. Colocamos ele aqui também e vamos usar uma seta de realização, realize, no nosso caso de uso. Pronto, temos nossa primeira realização no caso de uso. Vou fazer todas as outras para agilizar o processo. Após ter concluído todas as realizações de caso de uso, podemos partir para o diagrama de classe. O diagrama de classe fica dentro da nossa pasta da realização do caso de uso. Nós iremos vir dentro da nossa realização do caso de uso e vamos criar um novo diagrama de classe. Chamaremos ele de VOPC, que significa View of Participating Classes. Vamos entrar no nosso VOPC e dentro do nosso VPC temos a opção de criar uma classe. A nossa classe será, se nós vamos controlar música, a nossa classe será música. E por enquanto, vamos deixar nossa classe música dessa maneira. E para relacionar essa classe com alguma interface, usaremos desse boundary que fica aqui. Ele significa mais ou menos a nossa interface. Chamaremos ele de FormMusica. E realizaremos uma seta de finalização entre eles, que é essa seta fechada. Após ter criado isso, nós temos a nossa primeira classe. Vou criar outras classes das outras realizações para agilizar o processo. Após acabarmos de criar nossas classes dentro das realizações do caso de uso, entraremos na pasta Welcome, como já está aberto aqui, e jogaremos todas as nossas classes nessa pasta. E para fazer sua ligação, usaremos uma seta de Association. Faremos a ligação por aqui e viremos em Wholly A Detail. Vamos escolher sua multiplicidade. A da categoria para CD será 0 para 1 e a parte B 0 para N. Pois cada CD tem uma categoria, porém cada categoria pode ter vários CDs. Perfeito. Ligaremos CD para artista. CD para artista, na Wholly A, colocaremos 1 para N. E na Wholly B, colocaremos 0 para 1. Significa que cada artista possui vários CDs, só que um CD pode possuir 0 ou 1 artista. E CD para música. CD para música temos uma diferença. Ligaremos a Wholly 1 de 1 para N e a Wholly B de 0 para N, significando uma ligação N para N. E quando essa ligação ocorre, há necessidade da criação de uma classe associativa, como no banco de dados. Chamaremos essa classe de CD Música, que será a nossa classe associativa. E ligaremos ela de acordo com a associativa classe, aqui embaixo. Perfeito. A partir disso, nosso diagrama de classe está completo, com a classe associativa e suas ligações, devidamente colocadas. O próximo diagrama a ser estudado será o diagrama de estado. O diagrama de estado consiste em ser uma representação do estado ou situação de um objeto e pode se encontrar no decorrer da execução do processo de um sistema. Ou seja, o diagrama de estado se encontra dentro da realização também e será inserido por New State Chart Diagram. Colocaremos o nome dele aqui de diagrama de estado e entraremos nele. O diagrama de estado consiste em mostrar basicamente a situação ou em qual modo o objeto pode estar. No caso CD, poderá ser disponível, emprestado, danificado ou perdido, como foi criado aqui. Agora precisamos fazer o início do estado e o fim do estado. Start state, usaremos essa bola, e o fim, usaremos essa outra bola com a borda branca. Perfeito. Realizaremos as ligações entre eles. Do início ele pode ir para o disponível. Do disponível ele pode ir ou para o emprestado ou para o danificado.
do danificado, ele pode finalizar o estado do CD. Do danificado, ele só consegue finalizar. O perdido, ele consegue apenas finalizar também. O emprestado, ele pode ser disponível após estar emprestado, ele pode ser perdido e ele pode ser danificado. São todos os problemas que nós temos. Para ficar mais fácil essa visualização, vamos puxar aqui para baixo esse, um pouquinho mais para baixo esse. Nosso diagrama ficará basicamente assim. Porém, usaremos alguns verbos para ficar de mais fácil entendimento. Nessa seta usaremos emprestar, empresta. Aqui usaremos perde, por exemplo. Aqui usaremos danifica, por exemplo. Aqui finaliza, finaliza. Aqui finaliza. Aqui danifica, danifica. E aqui disponibiliza. Disponibiliza. Perfeito. Agora temos nosso diagrama de estado pronto, ou seja, o nosso CD pode estar disponível, de disponível ele pode ser danificado ou emprestado. De emprestado ele pode voltar a ser disponível, ele pode ser danificado e de perdido. Danificado e perdido são os dois piores casos que vai acabar finalizando o CD. Perfeito. E esse é o nosso diagrama de estado. O próximo diagrama a ser criado será o diagrama de componente. O diagrama de componente mostra a estrutura do sistema de software, que descreve os componentes do software, suas interfaces e suas dependências. Perfeito. O diagrama de componente, como o próprio nome diz, ficará no componente view. Dentro do componente view, implementation model e implementation model extractor. Usaremos para fazer o diagrama de componente principalmente componentes, certo? Criamos primeiro um componente aqui, o principal, CDs. Seria basicamente, com o double clique aqui podemos escolher o nosso arquivo executável, o nosso exe. Estará aqui em cima. Depois criaremos um CD apenas, uma aplicação do nosso sistema, uma aplicação música, uma aplicação artista e uma aplicação categoria. Vou aumentar aqui para ficar um pouquinho mais legível, perfeito. Entraremos em cada uma dessas e daremos o nome de aplicação mesmo. Application, perfeito. E agora ligaremos ela usando uma interface. Beleza. Aonde criaremos essa interface? A interface será criada aqui dentro do Logical View. Dentro do Logical View mesmo, em si, iremos criar aqui, Logical View, New Interface. Daremos o primeiro nome de ICD. Interface CD. Segundo nome, iMúsica. Terceiro nome, iArtista. E o terceiro nome, iCategoria. Perfeito. Usaremos essas interfaces aqui, iArtista, iMúsica e iCD, para realizar nossas ligações. Entraremos então dentro da nossa interface CD e falaremos que ela é uma interface exigida CDs e uma interface fornecida de CD. Significa que a interface CD é encontrada dentro do nosso executável CDs e ela é a interface da nossa aplicação CD. Mesma coisa para música. É uma interface exigida por CDs fornecida pela aplicação música. E para artistas, mesma coisa. E categoria também. Ou seja, temos que essas interfaces estão relacionadas ao nosso executável e dão a disponibilidade das nossas aplicações, que são essas daqui. E depois de ter finalizado isso, nosso diagrama de componentes está completo.
Agora, falaremos um pouco do diagrama que é considerado o diagrama mais difícil da UML, o diagrama de sequência. O diagrama de sequência é uma espécie de diagrama de interação, pois ele descreve como e em qual ordem um grupo de objetos trabalha em conjunto. Esse diagrama é utilizado por desenvolvedores de software ou pessoas de negócios para entender as necessidades de um novo sistema ou para documentar um processo já existente. Ele basicamente mostra passo a passo o que o usuário pode fazer naquela tela, naquele caso de uso, como que ele vai poder fazer passo a passo na ordem dos botões e as interações do usuário. Perfeito. Aonde que se encontra o diagrama de sequência? O diagrama de sequência vai se encontrar aqui também na realização do caso de uso. Vamos fazer de exemplo, nessa aula, o diagrama de sequência do controlar CD, que é o nosso diagrama mais complexo. Vamos dar new, vamos criar aqui sequence diagram. Esse aqui. Colocaremos o nome dele de diagrama de sequência. Perfeito. E vamos entrar nele. Ao entrar nele, já percebemos que não tem muitas opções aqui ao nosso lado. Utilizaremos aqui agora, então, primeiro o nosso actor, que no caso vai ser funcionário. Perfeito. Temos nosso funcionário. Depois, nós vamos usar o nosso form, que nós criamos anteriormente, que é a nossa ligação do usuário com o nosso computador, como se fosse a nossa interface também. E agora as classes que vão estar relacionadas. Junto a eles vamos ter a classe CD, vamos ter a classe categoria, vamos ter as classes artista, vamos ter a classe músicas. Perfeito. Temos todas as nossas classes agora aqui junto com a gente. Já que nós temos todos os nossos passos prontos, vamos começar então a fazer nossas ligações. Por exemplo, o usuário, ao entrar no nosso form CD, nossa interface de CD, ele vai ter vai poder fazer algumas opções. Entre elas, procurar CDs. Vamos aqui começar aqui então, uma nova operação. Procurar CD. Perfeito. E ele pode aqui procurar o CD. Dentro da nossa classe CD. Que está procurando o CD dentro da nossa classe CD. Nova operação. Procurar CD. Perfeito. Temos a operação procurar CD. Nesse caso, o nosso usuário vai fazer uma interação com o botão procurar CD dentro do nosso formulário CD. E o nosso formulário CD irá mandar uma requisição para a nossa classe CD pedindo as informações de CD. Ele vai procurar os CDs. Aqui nós temos uma mensagem de retorno que não precisa estar esclarecida aqui. Porém, nós sabemos que após isso, e após o fim dessa lifeline, já vai ter acabado esse clique. Perfeito. Podemos então fazer agora um botão para procurar categoria. Procurar categoria. Perfeito. Procurar categoria, ele faz o quê? Ele vai lá na nossa classe categoria e realiza um método dentro dela que é procurar categoria. E ele procura essa categoria e retorna pra gente. Ok, perfeito. Vamos à nossa classe, então, buscar artistas. Primeiramente nós temos no botão, né? Nova operação. Procurar artistas. Então, procurar artistas chega em procurar artistas. Procurar artistas. Perfeito. Então, vamos para um outro botão que nós vamos ter no nosso form CD, que vai ser o procurar músicas. O procurar músicas, vai lá e procurar músicas. Nossa classe músicas irá realizar o método procurar música na nossa classe música. Perfeito. Com esses botões nós temos alguns botões de procurar CDs ou mexer em categorias, procurar artistas ou músicas para a gente escutar. Para o nosso funcionário conseguir alterar isso, arrumar isso, para a gente conseguir escutar os usuários. Perfeito. Também temos o botão aqui
do funcionário por form um construtor da nossa classe, que seria, no caso, o primeiro de tudo. Que seria, por exemplo, form CD. O método que vai construir todos esses botões e tudo é esse form CD. Perfeito. E agora também temos, após ver o que a gente quer, o usuário pode simplesmente querer sair dessa tela, da tela de controlar CD. Então a gente vai vir aqui e fazer um exit, por exemplo, método exit, para a gente sair. Então nós temos uma mensagem de retorno para sair. Operação, sair. Perfeito. Nesse caso, então, ao entrar no nosso controlar CD, irá realizar o nosso construtor, que é gerar os botões e arrumar os métodos. E depois podemos, para cadastrar esse CD, a gente vai ter que procurar o CD que a gente quer, procurar a categoria dele, se ele é um CD de rock, sertanejo. Se ele for um CD sertanejo, por exemplo, procurar artistas. Vamos procurar os artistas que estão cadastrados no nosso programa. Depois vamos procurar as músicas para adicionar nesse CD. E um botão que eu já estava me esquecendo é o botão de salvar. Vamos vir aqui então e criar uma linha para ele. Uma linha que vamos chamar de salvar, que finalmente salva o nosso dado, o nosso CD que acabamos de criar. Vamos vir aqui na nossa seta aí, New Operation. Salvar. Perfeito. E após salvar, a gente vai acabar saindo do projeto também. Então vamos aqui, aproveitar o método já criado sair. Vamos sair. Perfeito. Dessa maneira nós temos então o jeito de procurar o CD, de salvar o CD e de sair sem salvar o CD. Perfeito. Esse então é mais ou menos o nosso diagrama de sequência da classe controlar CD, que é a parte que o funcionário vai criar os CDs dos artistas com suas músicas, com sua categoria e tudo isso passo a passo, o que ele pode fazer na interface e o que ele pode fazer e os botões que ele tem permissão de usar, que no caso seriam esses 6 botões aqui, de sair, de salvar e os de procurar. Então, esse foi o nosso diagrama de sequência. Agora vamos falar um pouco do diagrama de comunicação. O diagrama de comunicação exibe uma interação, consistindo de conjunto de objetos e seus relacionamentos, incluindo as mensagens que podem ser trocadas entre eles. O diagrama de comunicação é basicamente uma versão diferente de expressar o diagrama de sequência. Tanto é que o próprio Ratner Rose permite a criação do diagrama de comunicação apenas estando no diagrama de sequência e apertando a tecla F5, que é a tecla que a gente usa para dar um refresh no nosso navegador. Então, no F5, ele já cria automaticamente nosso diagrama de comunicação. Então, a gente só dá uma organizada para ficar legível. E temos, então, um diagrama de comunicação gerado pelo diagrama de sequência. E vice-versa. Ao apertar F5, eu volto para o diagrama de sequência. Então, eu posso ficar alternando entre eles, porque eles são basicamente os mesmos diagramas, só que jeitos diferentes de visualizar e interpretar eles. Por fim, o último diagrama do nosso modelo ML que vamos criar hoje é o diagrama de implantação. O diagrama de implantação descreve a implementação física do nosso projeto, do nosso programa. E ele é um dos requisitos não funcionais que pode ser encontrado nos relatórios ao fim dos processos. O nosso diagrama de implantação é encontrado aqui no Deployment View, na última pastinha. E para criá-lo nós temos duas opções. Ou é um device, que não tem processador, ou é um processor, que é um dispositivo com processador. O nosso diagrama de implantação vai começar primeiro com um device, que seria um hub. Após criar esse hub, vamos criar algumas estações de trabalho conectadas com ele. Estação 1, estação 2, que essas estações de trabalho vão ser os computadores que nossos funcionários vão poder utilizar. Estação 3. Perfeito. Vou organizar melhorzinho aqui.
Vamos usar um exemplo que nossa estação 2 é uma estação que vai ter uma impressora, por exemplo. Vamos criar nossa impressora aqui e vamos ligar ela com a nossa estação por meio de um cabo USB. USB. Beleza, nossa impressora está ligada por meio de um cabo USB. Os nossos computadores vão estar ligados com o nosso hub por meio da internet. Então vamos colocar suas ligações aqui e vamos adicionar o meu stereotype Ethernet. Aqui também Ethernet. Aqui também Ethernet. Perfeito. Agora vamos ter um processador por fora que vai ajudar a gente a comandar tudo. Vamos chamá-lo de Athlon XP. E agora vamos ter, para finalizar, mais uma impressora ligada a ele, para todo mundo conseguir utilizar. E também um modem. Para ficar ligado com o nosso processador principal. Vamos ligar aqui por meio do USB. Vamos ligar aqui o nosso hub com o nosso Athlon por meio do USB. Por meio de uma internet, acho melhor. E vamos ligar aqui o nosso modem com o nosso série por meio da internet também. Perfeito. Então, basicamente, temos nosso diagrama de implantação completo. E com esse diagrama, que é um diagrama não funcional, temos todos os diagramas da UML finalizados. Obrigado por assistir até aqui e valeu.